Sendo totalmente transparente, a primeira razão pela qual eu trouxe esta fotografia é que é praticamente a única fotografia que eu tenho desse período mais jovem da minha vida. É uma fotografia que a minha mãe me ofereceu, em que está de campanha, em que estão num Citroën 2 descapotável, Sá Carneiro, com o meu pai, que era político também, era presidente da Câmara pelo PPD, na altura era o PPD, e deputado, e também Barbosa de Mel, já agora, que era também um grande e respeitado social-democrata de Coimbra nessa altura. E isso representa bastante a minha vida por várias razões. Primeiro, porque a vida política do meu pai marcou-me muito durante essa fase inicial da minha vida. Nessa altura, no pós-25 de Abril, as pessoas que estavam pela primeira vez a poder exercer funções políticas, como o meu pai, não é? Portanto, a vida política era completamente, dominava tudo e não era como hoje, podia ser deputado e presidente da Câmara ao mesmo tempo, e significava que ele tinha muito pouco tempo, mas procurava muitas vezes que a vida pessoal e familiar que ele tinha coincidisse com a vida política. Portanto, eu lembro-me que ele chegava de Lisboa no fim de semana e muitas vezes chegava muito tarde, e sempre que chegava à tarde de casa acordava-me à meia da noite, a mim e ao meu irmão, para nos dar copos de leite. E, portanto, era uma forma dele manter a relação com os filhos. Lembro-me disso. Lembro-me do domingo. Aquilo que fazia mais com o meu pai era ir no carro do meu pai ver as obras no município, ao mesmo tempo que ouvíamos o relato de futebol, e, portanto, lembro disso. As nossas férias eram muitas vezes terminadas pela política. Nós passámos muitas férias nessa altura em Olhos d'Água, porque o meu pai era de um grupo PSD que incluía o professor Cavaco Silva e outros, eles ainda antes de Cavaco Silva ser líder do PSD, mas depois da morte de Sá Carneiro, e eles reuniam, de certa forma, passando férias juntos nessa altura no Algarve, e as nossas férias eram determinadas por isso, e portanto isso marcou muito a minha vida, de tal forma que eu, depois da morte do meu pai, e esse é outro aspecto marcante nesta fotografia, o meu pai faleceu quando eu era muito jovem, faleceu na altura, estava em Lisboa como deputado, e faleceu vítima de um aneurisma, e eu tinha 14 anos aproximadamente, e eu pouco depois, nessa altura, envolvi-me um bocadinho na política, provavelmente em consequência desse impacto marcante da morte de alguém que era muito importante na minha vida e que sendo político me levou, se calhar, a tentar dar seguimento a essa relação com o meu pai, estando eu na política, mas durante um período muito breve. Depois comecei a estudar na faculdade, e aí já não tive nenhuma relação de grande proximidade com a política, e portanto, a partir daí só voltei à política anos mais tarde. Mas, portanto, esta fotografia marca muito essa minha adolescência. Amor presente em cada espinha desfolhada. Miguel Poiares Maduro nasceu em janeiro de 1967 em Coimbra e cresceu na Figueira da Foz. Aos 16 anos, o interesse pela política levou-o a inscrever-se na Juventude Social Democrata. Depois do curso de Direito, doutorou-se com distinção, antes de fazer 30 anos, no Instituto Universitário Europeu, e foi o mais jovem advogado-geral no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. O atual diretor da Escola de Direito da Universidade Católica tem sido também professor convidado em reputadas universidades fora do país. Especialista em Direito Constitucional e Direito Europeu, é um europeísta convicto, já foi ministro e é também um apaixonado pela cozinha. Diz que os piores defeitos do país são a superficialidade e a falta de método, e que a política é um dever cívico que deveria envolver mais gente. Eu sou a Conceição Lino e este é o Geração 60. Os meus entrevistados nasceram durante a ditadura e cresceram na democracia, que lhes trouxe a oportunidade de poderem sonhar com todas as possibilidades. Tornaram-se uma referência nas mais diversas áreas. Será que o mundo em que vivem hoje é o que esperavam?
A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo do giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos. Muito bem-vindo. É um Obrigado. gosto tê-lo aqui. Escolheu esta fotografia, que já explicou porquê. Quais são as suas memórias mais antigas, antes desse período? Eu, se calhar, não sou um convidado ideal para um podcast deste tipo, porque não sou uma pessoa que tenha uma memória muito viva e muito preenchida da minha infância e da minha adolescência. Guarda a memória para outras coisas mais importantes, é isso? Não sei, se calhar eu, como sou uma pessoa muito analítica e que depois se concentra muito quando escreve, se calhar não consigo ter essa memória difusa que as pessoas têm. São flashes, sei lá, lembro-me de coisas como estar a regressar a casa no dia do 25 de Abril e de ouvir uns aviões a passarem, que eram os aviões de Montreal. Lembro-me de coisas desse tipo. Lembro-me da imagem do meu pai a ver a notícia da morte do Sá Carneiro, do acidente e da morte de Sá Carneiro, e ele estar com lágrimas a ver isso e depois sair de casa e ir passear, andar a pé. Lembro-me disso. Portanto, tenho flash. Sou uma pessoa que se lembra mais de episódios desse género. Lembro-me de ir para a escola, do caminho que fazia a ir para a escola, mas não me lembro de muito mais coisas. Não se lembra das brincadeiras? Que tipo de rapaz é que era? Eu jogava muito futebol, isso lembro-me. Eu era sobretudo... Já era sportinguista nessa altura? Já era sportinguista. Não sei bem porque é que me tornei sportinguista. O meu pai gostava também muito de futebol, mas era e do ele Bolonenses. não era do Bolonenses, portanto era se calhar para ter uma era do Bolonenses e afirmação. tinha sido dirigente e tinha ajudado a montar o Alarriba da Praia de Mira, de clube de futebol, e eu fui várias vezes ver jogos do Alarriba no Distrital e no Campeonato Nacional, na terceira divisão, que foram o máximo que eles atingiram. Com o meu pai fui várias vezes ver isso, e lembro-me disso, de ir ver isso e de comer as chantes com os jogadores no final dos jogos. Lembro-me disso. E realmente, do meu ponto de vista, aquilo que eu fazia jogava muito futebol, ficava a jogar em frente à minha casa na Figueira, que é as Abadias. Há um campo verde lindíssimo que deixou de ser utilizado para isso, não sei muito bem, mas na minha altura era muito utilizado pelos jovens e pelas crianças para jogar. Nós montávamos ali 2 balizas com roupa, com sapatos ou com o que fosse, ou umas pedras, e jogávamos futebol, e foi aí que eu comecei a jogar futebol, e ficava a jogar futebol até tardíssimo. E depois vinha-me chamar a minha mãe, na altura tínhamos uma empregada doméstica que vinha-me chamar para casa, porque já era hora de jantar, e depois também joguei mesmo numa equipa durante um certo período, na Naval 1º de Maio. Portanto, a minha atividade fora dos estudos era muito pelo desporto e o futebol. Falou do seu pai e a sua mãe. A minha mãe Como é que a sua mãe o mim. influenciou? Muitíssimo. Eu acho que sou realmente um fruto dessa presença marcante do meu pai, mas breve na minha vida, não é? E depois muito da minha mãe, porque é uma pessoa, por um lado, muito tolerante, muito aberta, muito moderada. E que teve de ser pai também, não é? Sim, e que teve de ter essa função na vida, e não foi fácil. As pessoas não têm a percepção, na altura, por exemplo, os políticos não tinham reforma, não tinha nada. Portanto, meu pai morreu de repente e a minha mãe teve de nos passar a sustentar praticamente com o salário dela só, sem ter praticamente nada, porque ainda por cima o tempo que o meu pai tinha passado na política não contava para reforma, não contava para nada. Foi, aliás, uma pensão de sangue que foi decretada por um governo do Dr. Mário Soares, que acabou depois por ajudar um pouco a minha mãe. Mas nessa altura ela teve desde logo esse sacrifício enorme de ter de passar a sustentar ela, toda a família. Mas sobretudo acho que me marcou muito, de forma indireta,
por ser uma pessoa que gosta muito do estudo, da investigação. Há pouco tempo publicou, com 86 anos, um livro dela sobre os poemas da minha avó do lado do meu pai. Ela tinha prometido à mãe do meu pai que um dia iria publicar um livro sobre os poemas que ela tinha feito. A avó do meu pai fazia poemas. Então publicou esse livro e ao mesmo tempo é uma história da vida dessa avó do meu pai, que é uma história do papel da mulher naquela altura, e depois a partir daí uma história daquela região. E com 85 anos escrever e publicar um livro, embora é uma publicação familiar para amigos, mas de 200 e tal páginas e com bastante investigação, é significativo, diz bem do tipo de personalidade que é a minha mãe. Portanto, era uma pessoa, quer pelo esse lado, pessoa muito moderada, muito tolerante, quer por esse lado da investigação, acho que me influenciou muito. Antes de terminarmos, gostava que aligeirasse esta conversa com a sua paixão pela cozinha. De onde é que ela vem? Começou, bem, por um lado na minha família, e a minha família é muito importante para mim, tem sido sempre muito importante para mim. Na minha família todos gostamos muito de cozinhar e de comer, das duas coisas, não é? Portanto, desde miúdos e depois ao longo da vida, sempre vamos partilhando e fazemos férias, continuamos a fazer férias todos juntos, pelo menos uma semana. Com os seus dois irmãos, com a sua mãe. Sim, chegou a ter contacto com avós? Com os seus avós? Teve contacto com eles? Com as minhas duas avós. E elas cozinhavam o meu ou avô não? do lado da minha mãe casou com 55 anos, portanto já não o conheci. E o meu outro avô também não o cheguei a conhecer. Eu não sei se ele não está, ou se não me lembro, é que penso que ele pode estar vivo no primeiro, segundo ano da minha vida, mas já não, no resto. As minhas duas avós conheci. E eram muito diferentes, mas conheci e marcaram-me naturalmente. Mas a minha família, portanto, todos nós temos essa paixão pela cozinha. Eu depois, quando fui fazer o doutoramento, e vivia sozinho ou vivia com colegas, teve que ser autónomo. E comecei a gostar de cozinhar e fazer jantares para os amigos, para os colegas, e portanto cada vez comecei a gostar, depois comecei a gostar de ir a restaurantes, e depois, como eu sou naturalmente alguém, e é por isso também sou sobretudo académico e cientista, sempre muito curioso de tudo, gosto muito de ir conhecendo cada vez cozinhas diferentes, étnicas, ou criatividade, chefes criativos, tudo isso me foi entusiasmando. E de cada vez que eu gosto de uma coisa, começo de certa forma a adotar a minha abordagem quase científica, a ter um foco muito grande e a querer conhecer e saber tudo, desde a ciência. Comprei livros sobre ciência e comida, e portanto comecei a descobrir toda uma outra série de dimensões da gastronomia, depois a escrever sobre gastronomia. Hoje em dia às vezes participo em conferências sobre gastronomia, portanto faço imensas dimensões associadas a isso. E sugere, quando está fora de Portugal, o melhor prato português, ou a cozinha portuguesa não lhe diz grande coisa? Não, diz-me, mas para mim mais que o melhor prato português é os produtos portugueses que eu gosto de promover. Para mim é mais interessante. Quais não são há um eles? prato. O nosso peixe eu acho que é espetacular. Algum do nosso marisco, particularmente, desde os carabineiros, à gamba do Algarve, ao camarão de espinho. Isso é comida de elite. Não, os camarões, hoje em dia já os camarões, o carabineiro é. Carabineiro Embora hoje em dia já me começa a irritar, porque se encontra em todo lado e eu acho que os produtos devem estar associados. Mas, por exemplo, um tomate coração de boi é uma das coisas mais extraordinárias que E nós cada temos. vez Quando mais é bom, raro. E cada vez mais raro. o genuíno, encontrar. infelizmente, mas há, por exemplo, uma associação em Douro que faz a festa de tomate coração de boi. Se as pessoas puderem ir e conhecem, e é espetacular aquilo que eles têm feito de valorização de novo do tomate coração de boi. O que nós temos é de conseguir trazer a qualidade desse produto, porque muito do tomate que é vendido como tomate coração de boi no supermercado não tem nada a ver com isso. É mais água que tomate. O tomate deve ser consumido, lá está, na altura, na temporada certa, ser bem feito, vindo do território onde ele tem certas qualidades, e é uma coisa, um tomate de coração de boi, lá está, não é uma comida de luxo, uma fatia de tomate de coração de boi com um bocadinho de sal e um bocadinho de azeite, é extraordinário, é das melhores refeições verdade, que podemos ter. É completamente, estou de acordo. Doutorou-se com distinção, isso era um objetivo seu? Não, o distinção, digamos que não era um objetivo em si, eu quando faço uma coisa gosto de fazer o melhor possível, não é? Mas é sobretudo o meu entusiasmo pela investigação e pela dimensão criativa
do papel académico, que acho que provavelmente explica isso, e o facto de eu ter tido, digamos que, bastante sucesso internacional na minha carreira. E na altura em que começou o seu percurso como professor universitário fora do país, não havia muitos portugueses a fazê-lo. Lembra-se da sua primeira aula? No estrangeiro. Sim. O ambiente era um ambiente de seminário de doutoramento, na altura, portanto não era uma aula de licenciatura, que era muito diferente, era de doutoramento. Mas havia uma grande abertura à criatividade, à interdisciplinaridade, e portanto, para mim, que era uma pessoa que, devo dizer, em Portugal sempre tinha achado que o ensino muitas vezes era limitador da nossa capacidade criativa, e que sentia que por vezes quem inovava era um bocadinho punido. Nós não incentivamos muito que as pessoas inovem. Continuamos a não fazer isso. Eu acho que sim, acho que muito continuamos os professores, a educação. Tem muito a ver com o nosso ecossistema académico. Se a academia, como é a portuguesa, é muito endogâmica, ou seja, se autorreproduz dentro da mesma escola, é natural que as pessoas vão subindo e vão à medida de quão satisfazem aqueles que estão em cima na cadeia hierárquica, e esses muitas vezes querem alguém que reproduza as suas ideias, não alguém que os questione, não alguém que venha desafiá-los. E portanto para mim foi uma descoberta muito grande, um ambiente académico muito diferente desse ponto de vista, e é o ambiente académico que eu tenho tentado sempre promover. E eu costumo dizer, para mim, aquilo que me satisfaz hoje em dia, que já começa a ter uma idade diferente, quando vejo os investigadores mais jovens, os professores mais jovens, não é os professores que reproduzem as minhas ideias, fico muito satisfeito, mas fico ainda mais satisfeito de ver pessoas que foram, de certa forma, meus alunos ou meus orientandos, que são excepcionais naquilo que fazem. Não porque se tornaram profetas meus ou a divulgar as minhas ideias, mas pelo contrário, que se tornaram excepcionais com ideias próprias e suas. Eu reconheço aí, talvez, e se calhar até de forma abusiva, mas atribuo a mim algum mérito e valoriza-me mais isso, ver o sucesso dessas pessoas, do que o simples facto de estarem a reproduzir aquilo que eu próprio penso sobre a matéria. Tenho uma curiosidade sobre um aspecto. Enquanto professor, foi vendo diferenças nos alunos que lhe vão chegando ao longo destes anos? Algumas. Não tão para significativas. Bem ou para mal? Algumas melhores, noutras piores. Acho que, se calhar, hoje em dia, os alunos têm mais espírito crítico, por um lado. Por outro lado, têm uma atenção menor. Eu acho que menos profundidade? Não direi. Eu acho que continua a haver, do ponto de vista dos melhores alunos, são cada vez melhores, têm mais acesso à informação, têm mais qualidade da educação de que beneficiaram, são ainda cada vez melhores. Se calhar a massa, os médios, não têm a mesma qualidade de antes, porque o grau de exigência diminuiu um bocadinho. É a diferença que eu direi. Portanto, na elite são cada vez melhores, mas na massa o sistema não está a conseguir. E depois, em termos daquilo que é como se comportam os alunos, eu gosto do facto de haver mais espírito crítico, de os sentir mais livres, acho em geral, mas por outro lado com menos capacidade de prestar atenção nas aulas. Eu não gosto de alunos que estejam a tomar notas nas aulas. Eu digo, vocês não vêm aqui para reproduzir o que eu estou a dizer. Porque isso vocês podem ler num livro. Eu escrevo um livro, vocês vão ler os meus livros para saber as minhas ideias. As minhas aulas são para vocês debaterem entre si e para especularmos ou discutirmos questões que não estão nos meus livros. Deve surpreender muito os alunos, porque deve haver poucos professores que eu acho que não tirem notas. Há cada vez mais, assim, houve uma altura em que chegava a proibir que tirassem apontamentos nas aulas. Ninguém mexe numa caneta nem num precisamente, teclado. que era porque o objetivo é, o valor acrescentado que eles têm é o que resulta ali da aula e da nossa discussão em aula. Tudo aquilo, eu dizer aos meus alunos quantos juízes é que tem o Tribunal de Justiça e advogados gerais, é uma quais perda formas de de processo, isso eles podem ler um livro, vir a uma aula para aprender isso não é aprender nada, não é? Isso é reproduzir algo que eles podem facilmente ler, portanto tem de ser algo diferente. É, por exemplo, discutirmos em conjunto como é que o processo de liberação coletiva dos juízes, de troca de opinião entre livros, influencia uma decisão judicial.
Em que medida é que a forma como a deliberação ocorre, isso já é uma coisa diferente e que na discussão entre eles os leva a conhecer coisas novas. E, portanto, e isso para mim é uma coisa que não é informação que eles devam estar ali a apontar. Pelo contrário, é um processo de crescimento intelectual que resulta da própria aula. E quando eles têm pouca atenção, o problema hoje é diferente. Não é o facto de estarem a escrever, é o facto de estarem muitas vezes com computadores abertos ou com telemóveis. E lá se vai a atenção para o outro lado. Porque as redes sociais, eu próprio, como académico, hoje em dia, quando vou para uma conferência, passo o tempo agarrado ao telemóvel. Ou à a fazer espera e-mails, que o telemóvel ou a fazer tenha e-mails, mais ou responder qualquer e-mails. E enganados por esta ideia que nós temos, que podemos estar a responder a um e-mail e a ouvir ao mesmo tempo, e não estamos. A ciência do comportamento explica-nos isso. O cérebro humano, eu costumo brincar e dizer ao contrário daquele que as mulheres conseguem fazer multitasking, os homens não, nem as mulheres conseguem fazer multitasking. Em vez disso, é o nosso cérebro está a saltar de uma tarefa para a outra em continuação. E quando isso acontece, fazemos mal qualquer uma dessas tarefas. Estas novas gerações que também têm sido capacitadas de uma maneira diferente, estão a sair do país, fala-se muito nisso, isso é uma coisa que o preocupa. Que saiam do país não me preocupa, pelo contrário, até gosto que eles vão fazer experiências lá fora. Experiências. Foi muito mas importante que não para mim. abandonem o Sim. país, porque Não, no seu caso foi isso que aconteceu. O que eu acho é que o país tem não é? de continuar atrativo para esses jovens quererem regressar e para o talento que existir lá fora, até de outros países, querer vir para Portugal. Isso é que eu acho que é fundamental. Agora, as pessoas estarem abertas, irem fazer experiência. Eu, se pudesse, oferecia a qualquer jovem português, ao longo da sua carreira de educação, fosse no secundário ou fosse um ano lá fora. Pelo menos um ano lá fora. Acho que essa experiência é fundamental. E é uma experiência de viver numa cultura diferente, num ambiente diferente, numa forma de aprendizagem diferente, de obter conhecimento diferente, que é uma mais-valia enorme, conhecendo políticas públicas diferentes, formas de organização da sociedade diferente. Isso tem uma mais-valia enorme para esses jovens e depois para nós. Portanto, se eu pudesse, oferecia isso a todos. O que me preocupa é se o país deixar de ser atrativo para esses jovens terem algum tipo de incentivo a um dia poderem querer regressar e serem uma mais-valia para o país. Isso é um risco. E isso é realmente um problema que nós temos hoje. Cresceu com a democracia e com o que ela trouxe de bom ao país, e a muita gente que antes não tinha acesso a praticamente nenhum dos direitos. Há atualmente um problema de falta de memória coletiva que não dá valor àquilo que foi conquistado nestes mais de 50 anos. Isso é humano, não é? Nós sabemos que quando nos habituamos a uma coisa ao longo de muito tempo, deixamos de a valorizar, não é? Damos isso como por adquirido, não algo que nos está a ser adquirido e não valorizado. Exatamente. Não, porque é como se fosse um dado permanente, e portanto não é algo que nós estejamos a beneficiar, porque é algo que está lá, não é? E portanto naturalmente tendemos, estando menos presente aquilo que foi a mudança de um regime para um autoritário, para um regime democrático, para um ambiente em que se pode viver em liberdade, e em muitos aspectos que as pessoas também esquecem, para termos todo um conjunto de infraestruturas públicas, serviços públicos que não tínhamos antes, é natural que as pessoas desvalorizem e que se foquem apenas naquilo que ainda está em falta e naquilo que desejariam ter. Mas não estamos de alguma forma num período de regressão em relação a uma série de coisas? Sente isso? Eu acho que há dois aspectos que me preocupam aí. O primeiro é que são as gerações mais novas. É que nós sabemos e temos dados hoje, até pela evolução demográfica do mundo e a dificuldade que essa evolução demográfica traz na sustentabilidade de todo um conjunto de políticas sociais. Ou seja, se nós tivermos cada vez menos jovens, vamos ter cada vez uma percentagem menor de pessoas no ativo, ou seja, a trabalhar e a fazer descontos. E mais gente a viver mais tempo. E portanto, as pessoas no ativo são aquelas que fazem descontos de segurança social, de impostos, que sustentam todos os outros que estão a beneficiar das políticas sociais, não é? Que sustentam o Estado Social. Portanto, se essa percentagem vier a diminuir,
a capacidade de resposta do Estado Social será menor. E isso tem vindo a acontecer e, portanto, significa que as atuais gerações mais jovens são as primeiras que têm maior dificuldade de acesso a certas coisas e que estão mais a risco de certas políticas sociais do que as nossas. Há um aspecto em que isso é já visível, e eu, quando dirigi o Fórum Futuro da Gulbenkian, fizemos estudos nessa matéria, que é o da habitação, ou seja, e é fácil medir porquê. Nós sabemos que um jovem hoje que necessita de casa, para comprar casa ou para arrendar, tem de dedicar uma parte maior do seu rendimento do que um jovem há 30 ou 40 anos tinha de dedicar há certos casos até que é mesmo a totalidade do rendimento, quer dizer, considerando o rendimento e as possibilidades de habitação, em média, exatamente, há certos casos em que as pessoas não podem todos. Há certos casos em que as pessoas não podem todos, mas nós sabemos que o que é claro é que em média a percentagem que um jovem tem de dedicar do seu rendimento é muito maior do que era há 30 anos, por exemplo. Significa que é, em termos objetivos, mais difícil um jovem ter acesso à habitação própria do que era as gerações anteriores. E, portanto, isto é uma inversão de um desenvolvimento positivo que a sociedade tinha tido. E é um exemplo, não é? E acha que esse descontentamento a que leva a essa situação faz com que haja adesão mais facilmente, até em termos políticos, a tudo o que é contra o sistema e a extremismos? Naturalmente. Uma das razões. Isso é natural, não é? Quer dizer, e portanto, e é até natural, explica porque é que nós aqui há 50 anos, 60 anos, os jovens tendiam, quando aderiam a ideias mais radicais, era mais de esquerda, não é? Porque a ideia que a injustiça do sistema era uma injustiça mais entre classes sociais. E, portanto, os jovens aderiam àquela ideia das classes sociais e às políticas de esquerda. Hoje em dia é mais uma questão geracional e que é apresentada pelos partidos mais radicais, mais de direita, como uma questão quase de entre gerações. Portanto, é natural que a adesão dos jovens seja mais a partidos de direita que são vistos como contestando esse status quo. Mas o que nós vemos é que a moderação é cada vez mais difícil, ou pelo menos faz menos barulho do que os extremos. Quando nós olhamos para esses extremismos e tudo o que eles implicam em matéria até de limites à liberdade, são os pais e os avós que falharam na transmissão dos valores, do que é viver em ditadura, não só em Portugal, mas fora. Eu não acho que tenha tanto a ver com isso, por acaso. Não acho que tenha tanto a ver com uma questão de perda de memória. Essa perda de memória... Ou uma memória nunca ganha. Nunca sedimentada. Mas essa memória é uma memória da sociedade. Eu acho que isso é um risco que sempre existiu. E é óbvio que quanto mais estivesse presente o risco de uma ditadura e o que uma ditadura significava, menor a probabilidade dos jovens caírem em situações de extremismo de um lado ou outro político. Mas eu acho que aquilo que explica tem mais a ver com duas circunstâncias e depois com as causas dessas circunstâncias. E uma que é a correlação entre democracia, por exemplo, e regimes políticos mais moderados e desenvolvimento económico e social tem vindo a diminuir. Ou seja, durante muitas décadas os regimes democráticos apresentaram taxas de crescimento e desenvolvimento económico e social muito superiores a outros regimes. Isso deixou de acontecer. Vivemos num momento de quase estagnação económica de muitos regimes democráticos e, portanto, essa correlação, as pessoas dizem, este regime político já não me está a dar o que dava, o que dava antes. E o segundo lugar é os mecanismos que levavam a que as pessoas se sentissem representadas pela classe política nesse regime político foram muito alterados e levou a que se perdesse esse nexo de representação. Hoje em dia as pessoas, e em particular os jovens, não se sentem representados pela classe política. E isso tem várias explicações, uma das quais tem a ver com uma transformação social muito grande, que é a Revolução Digital. A Revolução Digital alterou, isto tem a ver com o trabalho académico que eu até tenho vindo a fazer, alterou alguns dos pressupostos de funcionamento da sociedade e da democracia. Eu digo, a democracia tem pressupostos cognitivos, que é como é que nós formamos as nossas preferências políticas, tem pressupostos epistémicos, como é que nós determinamos aquilo em que acreditamos e não acreditamos, ou seja, os factos que são a base das nossas opiniões políticas e das nossas decisões coletivas, e depois tem pressupostos deliberativos, como é que nós discutimos entre nós, deliberamos coletivamente.
A revolução digital altera estes pressupostos todos, altera como é que nós formamos opinião, como é que geramos conhecimento, altera como é que nós determinamos se acreditamos em algo ou não. Logo porque a revolução digital, em vez de alargar, afunila muitas das vezes, em ou certas seja, matérias, por causa do tal dos algoritmos, não é? Em certas Portanto, matérias afunila, cria as tais bolhas de informação, noutros aspectos alarga, alterando os padrões como nós determinamos, por exemplo, o que é verdade ou mentira. Antigamente nós determinávamos muito o que era verdade ou mentira consoante a confiança que tínhamos em certos especialistas ou nos jornalistas. Hoje em dia as pessoas confiam ou não que certa informação é verdade ou mentira com base no número de likes de um post que está a circular uma certa informação. Portanto, há uma ampliação da ignorância, da mentira, até da irracionalidade. Há um paradoxo que é: nem sempre mais informação significa mais conhecimento e mais verdade. O Jorge Luís Borges tem um conto pequeno, que tem um personagem que é o Luís Funes, que é alguém que tem uma memória infinita, lembra-se de tudo. Lá está, ao contrário de mim. Ao contrário, sim. Lembra-se de tudo, e não consegue, lembra-se tanta coisa que não consegue transformar isso num pensamento sobre a realidade. É um repositório só. É só um mero repositório. Isso é uma metáfora que ter muita informação é diferente de ter conhecimento e ter pensamento. Mas e nós a realidade digital a uma mescla disso, de uma confusão na cabeça das pessoas que aderem a informação não credível, e falou do jornalismo, e eu sei que isso é uma das suas áreas de observação e de interesse, não é? É fundamental nós temos órgãos de comunicação e temos pluralismo e termos órgãos de comunicação social sustentável. Se não tivermos, vamos deixar de ter pluralismo. Ou então temos isto, que é um falso pluralismo. Nós achamos que uma rede social é um local de grande pluralismo, qualquer pessoa pode lá ir e escrever uma opinião. Mas aquelas opiniões só influenciam se os algoritmos lhes derem saliência. Ou seja, eu posso escrever uma coisa interessantíssima numa rede social e ficar ali caída que ninguém lê. Ninguém lê porque não chega ao timeline, não chega ao ecrã de ninguém, porque o algoritmo não lhe dá nenhuma visibilidade. E eu posso escrever uma coisa que é mentira ou uma total deturpação e contratar uma empresa, já estou a falar, se não for um Estado que tem um exército de contas falsas que fazem likes naquele post e vão torná-lo visível para todas as pessoas. E, portanto, subitamente, uma opinião que tem muito menos valor que outra, por um mecanismo, neste caso até, neste exemplo que eu estou a dar, puramente artificial e falso e manipulador, ganha uma visibilidade e uma dimensão que não devia ter. E essa manipulação, que sempre existiu, hoje é ampliada de uma maneira que nem sequer conseguimos alcançar. É muito mais fácil e não há outros mecanismos de verificação e de controle. Portanto, mas é por isso que o que está a mudar... que as redes sociais deveriam ser obrigadas, as redes sociais e o mundo digital, obrigado às mesmas regras deontológicas do jornalismo? O que eu acho é que nós devíamos obrigar as redes sociais a abrir os seus algoritmos para nós, tal como nós antes podíamos escolher diferentes jornais, a informação que nós recebíamos era editada. Com base em quê? Com base no telejornal que nós víamos, as preferências, os critérios editoriais, quais eram as notícias do dia, as opiniões que eram ouvidas, tudo isso. E eram editadas por um telejornal, pelo jornal que nós líamos, tudo isso. As pessoas hoje têm a falsa percepção de que numa rede social essa edição... É a mesma coisa. Mas não é. Essa edição existe, mas não é feita de uma forma com critérios deontológicos, é feita de forma opaca, nós não sabemos, por um algoritmo que é determinado por certo tipo de pessoas e que muitas vezes é suscetível de manipulação. E, portanto, o que é que nós devíamos ter? Devíamos ter uma possibilidade de escolha entre diferentes algoritmos. Eu podia dizer, bem, eu quero um algoritmo que, por exemplo, é de um grupo que junta vários órgãos de comunicação social, incluindo o Expresso, o New York Times, o Guardian, juntaram-se para criar um algoritmo. E eu quero que a minha timeline do X ou do Instagram ou seja gerida. Portanto, eu não estou a propor um mecanismo de censura pública, nem nada disso. Estou a propor
dar às pessoas, aos utilizadores, a escolha. E isto é resultado desta E, sobretudo, transformação que digital não da haja nossa essa sociedade. confusão, porque de facto o que se tem assistido é uma grande tentativa de vários interesses em descredibilizar a comunicação social, o jornalismo, apontando-lhe defeitos que terá também, mas isso acaba por contribuir para aquilo que está a O dizer risco. ainda mais, não é? Que Segura- é tudo igual, estão comprados. Há muitos problemas com a comunicação social tradicional, seguramente. Mas nós não podemos, para usar uma expressão importada do inglês, nós não podemos deitar fora o bebé com a água do banho. Pois. E, portanto, e sobretudo não podemos cair no erro de achar que esses vícios e esses problemas não existem nas redes sociais e assumir uma visão idealizada das redes sociais como um espaço de liberdade, não editado, sem censura. Não é, há censura. As redes sociais todos os dias eliminam Há conteúdos. censura e há edição. ignorância a sobrepor-se ao conhecimento e mais uma série de coisas. Por essa edição que é feita. Portanto, nós temos de ter consciência que o que está é uma escolha entre diferentes processos editoriais e que esses processos editoriais que existem hoje em dia nas redes sociais não são mais confiáveis que os processos imperfeitos que existiam no jornalismo tradicional. E quem é que pode tomar conta desse assunto? Por um lado, nós temos como comunidade política, como conjunto de cidadãos, ter consciência disto. E a função de pessoas que têm algum papel no espaço público, como eu e outros, é tentar ser pedagógico nas pessoas a explicar este tipo de problemas. E depois eu acho que nós temos de ter políticas públicas, lá está, que não é que promovam não é passar a ter uma autoridade pública que determina o que é verdade ou mentira e pode ser publicado numa rede social, não é. Mas tentar reproduzir nas redes sociais os critérios e a escolha editorial e o pluralismo que tínhamos antes, e se possível até melhorado face ao que tínhamos antes. Vamos falar da Europa, que está perante desafios económicos, políticos, ameaças. Está preocupado com essa situação? Eu estou bastante preocupado com a Europa Acha e que com está o à mundo. altura desses desafios? Eu acho que a Europa nós tivemos os resultados do Eurobarómetro e eles são muito interessantes porque depois de alguns anos em que a Europa tinha perdido a confiança dos cidadãos europeus, tinha vindo a cair ao nível da satisfação que os cidadãos europeus expressavam pela União Europeia e a avaliação da necessidade da União Europeia, este Eurobarómetro é o Eurobarómetro aquele em que com o grau mais elevado de satisfação face à União Europeia. 74%, se não estou enganado, de cidadãos na Europa demonstram satisfação com a União Europeia e acham que o seu país e eles próprios beneficiaram com a União Europeia, o nível mais elevado desde 83, que é quando existem Eurobarómetros. E mais... Isso dá uma certa esperança, é isso? Isso dá uma certa esperança e mais 89% acham que tem de haver mais união. É curioso, portanto tem de haver mais integração europeia. Eu acho que isso é consequência da percepção que as pessoas têm de quão importante é a Europa e agirmos juntos num contexto em que, por exemplo, o nosso principal parceiro estratégico geopolítico, que era os Estados Unidos da América, de repente se afastou e parece ter-se aproximado antes de ditaduras como a Rússia. Subitamente isso permitiu que os cidadãos europeus vissem a mais-valia da Europa, porque eles percebem que individualmente nós não temos qualquer capacidade de influência deste mundo, que ainda por cima se for um mundo que é dominado com base no poder puro, não é? A ideia de Putin e a ideia, infelizmente, também de Trump, é que aquilo que termina o mundo... Do autoritarismo, da mentira, já vimos isso tudo. A ideia de que o mundo deve ser um reflexo do poder relativo das partes, não de regras comuns para todos, mas do poder relativo das partes. Eu até brinquei e disse que para já o Trump ainda não tinha conseguido Make America Great Again, mas já tinha feito a European Union Great Again. Great again. Agora, a questão é conseguir pegar nesse apoio e nessa percepção que existe e transformar isso em políticas europeias que consigam responder a esses desafios. Mas isso é bem mais difícil. Temos também uma desconfiança em relação à classe política, não só, quer dizer, em vários países ou nos países da União Europeia. Os políticos são os principais responsáveis por essa falta de confiança.
não são apenas os políticos, mas são também os políticos. Mas eu acho que, em última análise, os políticos são reflexos dos cidadãos. A diminuição de qualidade da classe política, do meu ponto de vista, tem muito a ver com uma diminuição do próprio campo de recrutamento da classe política. Há uma atrofia dos partidos políticos, há uma atrofia da classe política. Em função das tais alterações que há pouco falávamos, da forma como as pessoas formam as suas opiniões políticas, como determinam o que acreditam e não acreditam, uma valorização de políticos populistas, com mensagens simplistas, que não se limitam a simplificar, uma coisa que um político tem de fazer, mas falsificam simplificando. Eu costumo dizer que um bom político tem de ser um cartógrafo, tem de simplificar, mas de forma verificável. Já disse um cartógrafo, um poeta e um juiz. É verdade, são estas as suas palavras. É verdade. Tem de ter uma mistura. Uma das dimensões é essa da cartografia, que é, tal como um cartógrafo tem de simplificar a realidade sem a falsificar, um bom político deve ser isso. Mas estes políticos populistas simplificam falsificando. Não é? E, portanto, também é porque este ecossistema, se quiser, que temos, de formação da opinião pública, favorece isso pelas razões que vimos. E, portanto, parte resulta daí, mas parte resulta de uma atrofia na participação política. Os cidadãos, isto cria um ciclo vicioso. As pessoas confiam pouco na classe política e desvalorizam depois a política e veem a política como negativo. Portanto, participam menos politicamente nos partidos. Os partidos com menos participação política têm, mais suscetíveis estão a ser capturados. Menos capacidade de recrutamento têm dos melhores. Porque os melhores depois não se querem ver metidos ali naquilo e os que lá estão fazem disso uma profissão, claro, muitas das vezes, e portanto aquilo que defende é que os cidadãos deviam participar na política, participando nos partidos, estando inscritos nos partidos. Mesmo que não queiram ter depois, ser mesmo líder partidário, etc. independentes e não queiram fazer carreira nenhuma. A dificuldade que nós temos é que há muitos partidos políticos em que já estão tão capturados que dificultam às pessoas a entrar nos próprios partidos políticos. Eu sou de um partido político e tenho algo, porque eu vejo muitos jovens, por exemplo, da juventude do meu partido, muito interessantes, muito qualificados, muito dinâmicos, muito genuínos. E portanto vejo que a nível da juventude ainda há, e nós sabemos que há mais interesse na participação política dos jovens hoje do que havia no passado, ao contrário do que se julga. O que há é que os jovens, muitos deles, não confiam nos partidos políticos para a participação, portanto encontrar formas novas de participação política. Mas há muitos que ainda continuam a ir para os partidos políticos inicialmente, só que depois perdem-se, são desincentivados, desiludidos pela participação política. E isso é que eu acho que é uma E com uma isso pena. O país perde. Não andamos a encher, ainda agora falávamos da memória coletiva e da democracia, do que ela trouxe, não andamos a encher a boca com a palavra corrupção, esquecendo-nos ou não sabendo ou desconhecendo ou querendo desconhecer que antes da democracia a corrupção existia e o abuso sobre os mais vulneráveis era uma realidade até escondida. Esse é o primeiro ponto. Nós continuamos a ter um problema com corrupção, mas mais corrupção, eu acho, é com uma cultura de promiscuidade de interesses, que mais corrupção no sentido literal da palavra leva a que alguns tenham mais influência no poder do que outros, com base na sua proximidade política ou financeira ao poder. Acho que é o problema principal que temos hoje, é esse nível, é esse mais que a corrupção em sentido clássico, mas sobretudo não devemos achar que isso é um problema da democracia. A democracia torna a corrupção mais visível. Ainda bem. Agora, a corrupção existia de ditadura, mais. Eu vou mais ainda longe. Bem, digo eu, porque muitos desses casos são trazidos pela comunicação social que numa ditadura ou num regime não democrático não tem voz. Não tem voz. Portanto... Mas não é só o facto de existirem muitos casos de corrupção que a censura e o próprio regime tornava impossível de serem conhecidos. Eu direi, a ditadura é em si mesmo um sistema de corrupção. Porque é um sistema que garante a alguns um acesso ao poder e, através disso, toda uma série de benesses, e àqueles que lhe são próximos, que os outros não têm. Portanto, a ditadura por si mesma é um sistema de corrupção do poder. Portanto, estar a fazer uma contraposição entre a democracia tem corrupção e na ditadura não existe corrupção do meu ponto de vista, uma contradição, em termos.
Uma mentira. Sim. Para terminarmos, gostava que nos deixasse pelo menos uma razão para podermos ser otimistas perante os desafios que temos pela frente neste mundo tão em mudança. Eu acho que o principal desafio que nós temos na nossa sociedade é como lidar com a revolução digital. Esta revolução digital, que inclui desde a internet ou hoje em dia a inteligência artificial, está a mudar tudo na nossa sociedade, literalmente tudo. Mas esta evolução digital é equivalente, se calhar, à invenção do fogo na história da humanidade. E muda desde as nossas formas de organização económica. Nós sabemos que 50%, provavelmente, se não mais, dos empregos tradicionais vão desaparecer, ser substituídos por outro tipo de atividades. Muda as nossas organizações sociais, já aqui falámos, muda a própria política, como vimos isso, muda a criatividade artística. Nós podemos ter um mundo muito melhor se nós colocarmos isto ao serviço da nossa criatividade, se colocarmos isso ao serviço de uma vida muito mais centrada em atividades de lazer e criativas e de bem-estar. E, portanto, se nós controlarmos estes meios tecnológicos e colocarmos ao nosso serviço, com uma economia mais produtiva e libertando-nos para outras funções que nos satisfaçam muito, muito, muito mais. Será negativo se nos deixarmos dominar por estes sistemas tecnológicos e essa é a minha e se não encontrarmos novas formas de organização social e económica que nos permitam preservar a vida e tirar partido disso. Agora depende da nossa capacidade de nos educarmos para tirar o melhor partido disso e ao mesmo tempo conseguimos reorganizar, porque isto vai ter custos de transição significativos. Eu vou-lhe dar um exemplo muito recente. Eu há 2 semanas estive em Austin, Texas, e pela primeira vez utilizei aqueles carros de condução autónoma, sem condutor. Eu entrava no carro e entrava no banco de trás e eu tinha na aplicação, tinha definido onde é que era, chegava um carro sem ninguém, sem condutor, e entrava e o carro funcionava, e os carros têm menos taxa de acidentes. Mas, se todos os carros passarem a ser assim, não vamos ter congestão de tráfego, porque os carros comunicam entre si a informação e, portanto, organizam-se de forma ao trânsito fluir. Portanto, passamos a ter muito mais tempo disponível na vida, vamos passar muito menos tempo no trânsito, vamos ter menos acidentes, portanto, é potencialmente muito mais positivo. Por outro lado, vai ter uma consequência, que é aquelas pessoas que estavam a fazer aquele trabalho de condução, vão deixar de fazer esse trabalho de condução. Portanto, o que é que essas pessoas vão fazer? Esse é o desafio que nós temos, não é? Nos reorganizarmos. É uma evolução tecnológica que é assustadora para muitas pessoas, mas que é potencialmente muito positiva se nós pensarmos. Então o seu otimismo é confiar que nós, de uma forma geral, vamos estar preparados para lidar com essa transformação? É um otimismo que eu, nos últimos tempos, tenho dito muito, é mais uma esperança. Ou seja, se eu olho para o mundo, que é uma coisa do pensamento católico, que é uma distinção entre o otimismo é como é que nós avaliamos a realidade e daí tiramos uma previsão para o futuro. A esperança é mais um sentimento que nós temos, quase uma crença. Eu acho que se eu olho para a realidade do mundo, não sei se tenho muitas razões para estar otimista, mas mantenho a esperança e acho que tenho de manter a esperança porque é a forma como nós devemos lidar com essa realidade. Muito obrigada. Obrigado eu. Geração 60 é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de João Ribeiro e Salomé Rita, fotografia de Nuno Fox, vídeo de Ana Isabel Pinto, capa de Cláudia Ganhão, produção de Mariana Oca Ferreira, coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Ouça nos sites da SIC Notícias e do Expresso ou na sua plataforma de podcasts preferida. Até para a semana. A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo dos giradiscos, mas também do MP3.
Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos.